Pessoal, tá joia? Tô me sentindo uma criança fazendo isso, mas tudo bem. Ei, pessoal, tá joia? Seguinte, estou aqui com o Mickey porque vai ser parte do tema do vídeo de hoje. Continuando aqui o nosso papo viagem, hoje eu tenho a presença da Camila, que vai falar sobre cruzeiros da Disney. Camila, seja bem-vinda, obrigada. Se Oi, apresente. obrigada. Obrigada primeiro pelo convite. É um prazer estar aqui, falar de Cruzeiro Disney. É um assunto que eu amo e compartilhar um pouquinho aqui do meu conhecimento aí com vocês. Eu sou agente de viagens, especializada em cruzeiros marítimos ou parques temáticos. São esses dois assuntos que eu amo. Então hoje eu quero falar um pouquinho de Cruzeiro Disney com vocês e compartilhar aí toda a minha experiência. E vamos lá, vamos navegar com a Disney. Gente, eu já gravei um vídeo com a Érica, a Queca, aqui também no Papo Viagem. Eu fiz umas perguntas muito ridículas para ela, mas foi para realmente entender, porque eu não entendo de cruzeiros. Então eu indico vocês a assistirem o vídeo dela, porque também tem mais informações assim, generalistas, né? Hoje vai ser mais Disney, focado nesse cruzeiro. Mas o vídeo com a Érica tá aqui linkado na descrição do vídeo e também vou deixar aqui nos cards para você. Então vamos lá. Cruzeiro Disney. De onde parte o cruzeiro da Disney? A Disney hoje ela tem 4 navios. São 2 navios que a gente considera menores e 2 navios que a gente fala que são os maiores. Os menores, eles têm capacidade para 2.700 pessoas e os 2 maiores na faixa de 4.000 pessoas. Os 2 navios maiores, eles predominantemente ficam na Flórida. Eles saem da Flórida, de Porto Canaveral, que fica ali mais ou menos 1 hora de Orlando. Os outros 2 menores são navios que ficam aí passeando ao redor do mundo. Então, um deles geralmente faz temporada da Europa, o outro faz temporada do Alasca. Então, são navios que ficam aí passeando mais do que os 2 maiores, que ficam mais concentrados na Flórida. Então, você pode... Aí também tudo vai depender da época do ano que você quer viajar. Mas esses da Flórida, eles saem semanalmente ali de Porto Canaveral. E esses que ficam, que são temporadas sazonais, aí vai depender da época que você vai viajar e da onde esses navios vão estar localizados. Então, Alasca, você vai ter a temporada que eles chamam durante o verão americano, né? Que começa em maio e vai até setembro, que é mais ou menos aonde o Magic vai estar lá na Europa, que é mais ou menos essa época de maio até setembro, enfim, então eles saem de vários portos, e aí vai depender muito da época do ano e para onde você quer viajar, mas tem cruzeiro indo para vários lugares bem legais. E a pergunta mais óbvia do mundo, mas temos que fazer é: qual que é o diferencial do cruzeiro Disney para os outros cruzeiros? O Mickey. Mickey. E o Mickey. E, primeiro, claro, o fato de ser da Disney, ele com certeza vai te oferecer os personagens, coisas que as outras companhias não oferecem. O serviço da Disney, realmente, na minha opinião, é um serviço que se destaca das outras companhias. Eu gosto bastante das outras companhias, mas eu acho que o da Disney, ele tá, assim, um patamar acima, no nível de serviço oferecido. Enfim, então, as pessoas que buscam o cruzeiro da Disney são pessoas que gostam desse tipo de serviço, um serviço mais focado no cliente, no bem-estar daquele cliente que está ali no navio. Eles fazem de tudo para você se sentir realmente especial. E é toda a magia da Disney, né? Personagens o tempo todo no navio, ali, bem perto de você. Toda a parte de entretenimento, de show, tudo que o navio Disney te oferece, eu acho que realmente é um diferencial se a gente comparar com as outras companhias de cruzeiro. E no caso, então, eu posso estar na piscina, passeando e encontro o Mickey. É mais ou menos assim. Então, os personagens, eles andam pelo navio, eles estão ali disponíveis, mas você também tem horários para encontrá-lo. Então, você vai olhar na programação do navio e você vai ver lá que tem o Mickey no deck 4, por exemplo, de tal ou tal horário, e você vai lá e você tem um momento para encontrar com ele. É uma fila muito pequena, nada comparado a dos parques, é bem rapidinho, você encontra com o Mickey, você tira foto. O que eu acho legal também é que os personagens, eles entram no Kids Club, eles entram no clube das crianças, então eles brincam com as crianças. Então é super normal você chegar lá para buscar seu filho e o Peter Pan tá lendo livro para as crianças, todo mundo sentado no chão escutando o Peter Pan ler uma historinha. Então eu acho que realmente esse é o diferencial da Disney, sabe? É esse contato com essa magia realmente 24 horas,
O tempo da hora que você entra até o momento que você sai, você está dentro realmente de um mundo mágico. Isso que você falou do Kids Club, o que seria? São os clubinhos infantis, então a Disney ela tem o clubinho, ele é dividido por idades, né? E aí o seu filho ele faz o check-in, ele entra no clubinho, você não paga para participar desse clube das crianças a partir de 3 anos de idade até a adolescência. Aí eles vão separando por idade e aí você vai ter as atividades. Então lá dentro você tem uma área temática dependendo do navio, tá? Você vai ter uma área temática Star Wars, então ali tem uns videogames, no outro navio tem uma área de Marvel, e aí você tem o quarto temático do Andy do Toy Story com um escorregador. Enfim, é uma área infantil que só a criança entra. Tá? Você faz o check-in do seu filho, ele entra, ele vai brincar, tem os monitores lá. Qualquer coisa, se eles precisarem dos pais por algum motivo, os monitores vão te informar, vão te ligar, os pais vão lá buscar as crianças. Tem banheiro lá dentro, tem uma área de refeitório se eles quiserem comer lá dentro também. Então, e aí ele é dividido por idades, eles vão separando as idades das crianças, mas aí tem as atividades e os personagens, eles entram no clube para poder brincar com as crianças. Então tem a hora da dança com o Donald, e aí o Donald entra e vai dançar com as crianças. Então é bem legal. Os pais só podem entrar no Kids Club quando existe o Open House, que eles chamam. Então, nessa hora do Open House, a família inteira pode entrar e brincar com a criança lá dentro do Kids Club. Fora isso, não. O Kids Club é só para criança mesmo e as crianças se divertem. Se deixar, o Kids Club abre bem cedo e fecha bem tarde. Se deixar, as crianças ficam o dia inteiro lá. É bem divertido. E os pais podem, então, deixar as crianças do Kids Club e dar uma voltinha e aproveitar o navio. Pode. Tem muitos pais que fazem isso. Eles deixam as crianças no Kids Club e vão para a área de adulto. E aí vão curtir a piscina de adulto, vão curtir o bar de adulto. Aí lá não tem criança, menor de 18 anos não entra. E aí muitos pais, muitas famílias fazem isso. E aí volta no final da tarde para buscar a criança. Mas a criança tá super bem, tá segura, tá dentro lá do Kids Club, tá se divertindo. Como eu falei, muitas vezes, se você quiser que a criança se alimente lá, você pode autorizar para a criança fazer as refeições lá dentro. Então, e aí os pais vão curtir, vão para a área, para o pub, vão para a área de adulto curtir. E no caso dessas refeições que você está falando, elas já são inclusas no pacote do cruzeiro? Então, as refeições são inclusas. Então, você tem 3 refeições principais, né? O café da manhã, o almoço e jantar. Essas refeições estão inclusas. Os lanches também ali no deck da piscina. Então, você tem uma lanchonete ali que vai te oferecer pizza, sanduíche durante o tempo inteiro, o dia inteiro, e tudo ali está incluso. Você tem a máquina de sorvete no deck da piscina, então você pode tomar o sorvete o dia inteiro. Você vai lá, pega a sua casquinha, escolhe o seu sabor. Tudo isso está incluso, a alimentação está inclusa. Algumas coisas que se você quiser, você pode pagar à parte. Então, tem o Couve Café, que é uma cafeteria. E aí, se você quiser um expresso, alguma coisa mais elaborada, aí você tem que pagar à parte. Senão, você tem o acesso ao café regular no deck da piscina ou no restaurante do café da manhã, que geralmente é o estilo buffet. Esse café está incluso, mas se você quiser alguma coisa diferenciada, aí você teria que pagar à parte. Se você quiser jantar ou ter o brunch em algum restaurante de adulto, que só pode entrar adulto, aí esse daí você paga a parte. Mas café da manhã, almoço e jantar tá incluso, e todos esses snacks ao longo do dia ali no deck da piscina, inclusive no serviço de quarto, também está incluso. E no caso dos restaurantes, durante a refeição também tem os personagens, porque fazendo um comparativo lá com a Disney, lá na Disney tem o horário que vai aparecer os personagens para você lá ver eles, mas também tem os restaurantes com os personagens em si. Isso também acontece no cruzeiro? Tem várias opções, tá? Você não vai ter a refeição com personagem assim como a gente encontra nos parques. A Disney oferece em cruzeiros acima de 7 noites um café da manhã com os personagens da Disney Junior, que é a Vampirina, a Doutora Brinquedo, eu tô pensando nos nomes em português. A Doutora Brinquedo, a Vampirina, aí tem o Mickey, e tem mais algum outro personagem que ele muda, e aí mas são só nos roteiros acima de 7 noites. Aí você
tem esse café da manhã, é incluso, você não paga nada para ter esse café da manhã com os personagens. A única coisa é que você precisa reservar com antecedência. Então, quando você faz o seu check-in online lá para o seu cruzeiro, quando abre o seu check-in, aí você reserva esse café da manhã. Então, esse café da manhã, você não paga nada, ele está incluso no valor do seu cruzeiro, mas é só para roteiros acima de 7 noites. E a Disney também tem. Nos 2 navios menores, no Disney Wonder e no Disney Magic, ela tem 2 restaurantes que você janta que são temáticos. Então, no Disney Wonder é temático da Tiana, da Princesa e o Sapo, e no Disney Magic é o da Rapunzel, do Enrolados. Então, você, durante o jantar, vai ter performance desses personagens e eles vão... É um jantar animado, né? Com performance, com música, eles dançam. Então, tem sim essa interação. Eles não param para tirar foto com você, eles não vão de mesas em mesas. Podem até ir, mas não é o normal é eles dançarem, eles fazerem uma performance, mas também essa opção de refeição com o personagem que a Disney oferece. Não tem, por exemplo, um restaurante em si que você vai ter todo dia personagem ou alguma coisa parecida, não. Mais ou menos são essas as opções. Agora, Raquel, e suas perguntas bem óbvias. Anda lá. O cruzeiro da Disney é como se fosse um cruzeiro que passa em algum lugar que você pode até descer do barco, ou você só fica dentro do barco? Não, você pode descer. Então, se você pega, por exemplo, vamos pensar em um roteiro mais simples que sai ali da Flórida, né, de Porto Canaveral e vai para as Bahamas. Então, geralmente ele vai parar em Nassau, ali nas Bahamas. Você pode descer, você pode passar o dia, pode comprar algum passeio para você ir passear, ou pode descer por conta própria e passear na cidade, ir até alguma praia. E aí você tem o seu horário de retorno. Então, vai ter sempre, toda vez que você desce, você já vai ter lá sinalizado o horário que você tem que retornar. Gente, navio não espera. Então, se ele falar que você tem que estar de volta 4 horas da tarde, vocês têm que estar de volta 4 horas da tarde. O navio não espera, ele vai embora e deixa passageiro pelo meio do caminho. Então, eu sempre falo para os nossos clientes, por favor, se você for descer, lembre-se sempre, calcule bem o tempo de voltar para o navio, porque o navio vai embora, ele não espera ninguém. Mas tem isso, você pode descer, passear, não precisa, e também se quiser ficar no navio, pode ficar no navio também, não tem problema nenhum. E tem muita gente que gosta de ficar no navio justamente porque muita gente desce, o navio fica mais tranquilo, né? Então, curte mais a piscina, se tem o toboágua já tá mais tranquilo. Então, aí é muito do que como cada um quer planejar a sua viagem. Segunda pergunta bem óbvia, mas vamos fazer. Uhum. Eu não posso descer do navio e largar meu filho lá no Espaço Kids, ou eu posso? Você pode. E se acontecer alguma coisa com a criança? Então, é muito de cada família. Eu, Camila, não desceria. Eu não desço, eu não vou descer e deixar os meus filhos no Kids Club e vou descer. Mas eu já vi muita gente fazer isso, porque às vezes vai fazer algum passeio. Por exemplo, eu tenho uma criança de 2 anos e existem alguns passeios que só pode maiores de 5 anos e eu quero fazer muito esse passeio. Então existe a possibilidade sim de eu deixar o meu filho. No caso, como ele tem 2 anos, ele fica na chamada nursery, que são os menores de 3 anos e que ainda usam fraldas. Então esse espaço chamado nursery, esse espaço é pago. Hoje a tarifa dele é $9 a hora. E aí eu posso contratar a nursery e eu deixo ele lá com as babás. Tem um bercinho, tem cadeirão, elas trocam fralda, elas fazem tudo, por exemplo. Se eu quiser, eu posso fazer isso. Então, eu já vi muita gente fazer isso. Se quer fazer algum passeio que a criança não pode ir, faz. Eu, Camila, eu não faço. Porque eu sou muito apegada aos meus filhos, eu não consigo pensar nessa possibilidade. Mas eu já vi muita gente fazer sim. Então, você pode fazer. Se você quiser deixar eles no Kids Club, descer, conhecer a cidade e voltar, você pode. Eu sou a pessoa já trágica, eu já tô pensando assim, nossa, imagina, deixa as crianças lá, desce, perde o horário, aí vai a criança embora com o navio. Exatamente. Eu prefiro não arriscar. Eu não duvido que isso já tenha acontecido, não, viu? Então, eu ainda não soube de nenhuma história das crianças ficarem separadas dos pais, mas eu já vi, foi o que eu falei, muita história da pessoa ficar e o navio ir embora porque chegou atrasado. Por isso que eu sempre falo. Então, são coisas que depende de cada família, de como a família viaja, né? E no caso, o cruzeiro da Disney é um cruzeiro só para criança ou se o adulto quiser ir porque gosta desse mundo Disney, ele também pode ir?
Pode ir. Quem gosta de mundo Disney, não tem filhos, não tem problema, vai se divertir. Foi como eu falei, tem a área toda de adulto. O cruzeiro da Disney não tem cassino, tá? Então, os navios da Disney não tem cassino. Isso é uma diferença das outras companhias de cruzeiro. Mas tem tudo que os adultos gostam para se divertir. Tem muita atividade, muito entretenimento para adulto. As atividades à noite, assim, no pub, tem jogos de casais, sabe? É divertidíssimo, assim, de você chorar de dar risada das situações, sabe? Então é muito legal. Eu tenho clientes e conheço muita gente que não tem filhos, que ama cruzeiro Disney e que só viaja de cruzeiro Disney. Então, assim, é para todas as idades. Se você tem filho pequeno, se você tem filho ali na pré-adolescência, porque você fala, porque tem Mickey. Não, não tem só Mickey. Tem muita coisa legal, sabe? E se você também não tem filhos, é uma família só de adultos, curtam muito, porque é muito legal, é muito divertido. E tem para todas as idades, tem atividade para todo mundo. Tem algum ponto importante que a gente precisa falar, que eu não fiz uma pergunta em específico? Olha, o que é legal falar também, que a Disney ela tem uma ilha nas Bahamas que chama Castaway Cay. Então, praticamente todos os cruzeiros que fazem Bahamas ou Caribe, que saem ali da Flórida, eles têm parada obrigatória ali na ilha da Disney. É uma ilha maravilhosa, é muito linda, é assim, dá vontade de você falar pro navio, tchau, vai embora que eu vou ficar aqui, eu vou morar nessa ilha. É uma delícia. Toda a alimentação na ilha também está inclusa. Então, você vai ter o barbecue americano, né, o churrasco americano, ou tem a opção de cheeseburger e hot dog. Então, toda essa alimentação está inclusa, você não paga. Tem as máquinas de refrigerante, enfim, tudo isso está incluso. E aí você tem as atividades. Então, você pode alugar snorkel, você pode alugar pedalinho, você pode alugar bicicleta na ilha. Tem atividades como paralyzing, por exemplo, se o tempo permitir, você consegue fazer. Tem um Kids Club dentro da ilha também, que as crianças podem ficar brincando dentro do Kids Club na ilha. Tem um brinquedo de água com escorregador numa parte lá da praia para as crianças brincarem, aí sobem, escorregam, caem na água. Então tem muita atividade na ilha, ele passa o dia lá, chega bem cedo e vai embora no final da tarde. É uma coisa muito legal de falar e eu acho que é um ponto importante, tem muita gente que ama a ilha da Disney. Eu sou super fã, adoro quando o meu roteiro para lá. E então é um dia que o navio inteiro desce. Aí esse é um dia que todo mundo vai descer para curtir. Me veio agora na cabeça uma pergunta muito interessante. Você está falando que todas as alimentações são inclusas. Mas e se a pessoa tiver algum tipo de restrição alimentar? Vamos supor, meu filho é celíaco, intolerante à lactose, ou vegetariano, ou talvez vegano. Tem opções nesse sentido? Tem. A Disney, ela é muito preocupada com qualquer tipo de alergia alimentar ou qualquer tipo de restrição alimentar. Ela é muito preocupada e ela faz de tudo para atender o cliente que tem algum tipo de alergia ou de restrição. Então, antes da sua viagem, a gente coloca na sua reserva que você tem essa restrição alimentar. Quando você chega lá, o seu garçom, ele te segue desde a primeira noite até a última. Você vai ter sempre o garçom e o assistente do garçom durante todas as noites do cruzeiro, o que é muito legal, porque ele já te conhece. Então, você chega na segunda ou terceira noite, ele já sabe a bebida que você gosta, você já chega na mesa, já tá lá a sua bebida, você vai criando um vínculo com aquelas pessoas, é muito gostoso, sabe? Se você tem criança, eles brincam com as crianças, eles cortam a comida, eles te ajudam se você precisar alimentar as crianças, eles fazem mágica para entreter as crianças na hora do jantar. Então, assim, o garçom e o assistente do garçom, eles estão ali para te ajudar com tudo. Os meus filhos não têm nenhum tipo de restrição alimentar, mas só para você ter um exemplo. O meu mais novo, quando a primeira vez que ele fez o cruzeiro da Disney, ele tinha 9 meses. E aí ele estava naquela época da transição, né, da papinha, do comer mais sólido e tal. E aí, quando eu cheguei lá na primeira noite e fui falar com o pessoal lá, né, o garçom e a assistente, tudo, aí conversei, expliquei como eu fazia mais ou menos com a comida dele. Todo dia que eu chegava, tinha 2 opções de papinha. Era muito legal. Eu chegava, ela já... eu já fiz a papinha dele. Aí eu chegava lá, tinha... olha, essa aqui é arroz com franguinho, bem trituradinho, assim, para ele comer. E nessa aqui é de feijão. Eu fiz feijão com macarrão. Então, assim, eles criavam, sem eu falar nada, sem eu pedir. Ela criava da cabeça
cabeça dela e trazia, e ele comia, adorava. Todo dia ela trazia, ela fazia um pouquinho, 2 opções, que ela falava, eu não sei se ele gosta disso ou não, então eu vou fazer 2 opções para ele experimentar. E como ele é bom de boca, ele comia as 2. Mas, assim, é justamente isso, sabe? Eles querem te fazer se sentir em casa, como se você estivesse se alimentando dentro da sua própria casa. Então, se você tem algum problema de alergia alimentar ou algum tipo de restrição, meu pai é diabético, então ele também tem a restrição do açúcar. A gente é super bem atendido, eles oferecem várias opções e eles vão fazer de tudo para adequar um cardápio especial para cada pessoa que está lá no navio. Ah, que interessante. É. Bom saber disso. É muito legal, realmente. E assim, é isso que eu falei, assim, é do serviço Disney, sabe? Não que as outras companhias não façam, mas você sente que o serviço Disney realmente é diferenciado. Eles têm um cuidado com cada pessoa que tá ali dentro, que você se sente, sabe, um aconchego, assim, parece que é um abraço. É muito gostoso. Quando eu fui para Orlando ano passado, eu fiz um vídeo falando assim, não vá para Orlando. Ninguém entendeu o meu vídeo, então eu vou explicar aqui nesse vídeo, porque provavelmente alguém de lá vai cair aqui, alguém daqui vai parar lá. Eu queria dizer que Orlando é muito legal, a Disney é muito legal, tudo é muito legal, só que é uma viagem muito cara, né? Ela é mais cara do que uma Sim. viagem tradicional. E aí eu tava só falando isso, que tipo, sabe, a viagem é cara, às vezes você pode trocar uma coisa ou outra. E aí eu tô acreditando também, conversando com você aqui, que talvez seja também um cruzeiro mais caro do que os cruzeiros tradicionais, né? Sim, é. Infelizmente, o valor do cruzeiro da Disney, ele é acima das outras companhias, se a gente comparar aqui com as que tem saído aqui dos Estados Unidos também, a Royal, a Carnival, que são as maiores aqui, né, que também saem junto com Disney. Realmente, o valor da Disney, ele é mais caro, mas eu posso falar assim, que você paga pelo aquilo que você recebe, sabe? Então, você tá pagando um valor acima, mas você tá recebendo um serviço, uma qualidade da alimentação, uma qualidade de serviço adequado com aquilo que você tá pagando. Você não sai com aquela sensação de que eu gastei muito, não aproveitei e não era aquilo que eu esperava, sabe? Então, você, na minha opinião, ele é mais caro, sim, mas você sai com aquela sensação de que foi um dinheiro bem investido, porque eles te entregam aquilo que eles prometem, sabe? De acordo com aquele nível que você está pagando, naquele nível que você investiu. Para quem tem o passe anual da Disney, tem algum tipo de desconto para fazer o cruzeiro? Não tem. Às vezes as pessoas perguntam, porque o parque tem desconto de cruzeiro não. É como, vamos pensar assim, são 2 empresas separadas, né? Elas estão dentro do mundo Disney, da empresa Disney, mas são 2 empresas completamente separadas. Então, se você tem, ingresso dos parques, alguma coisa, não tem desconto para fazer o cruzeiro. O que você tem é o Disney Vacation Club, que você pode usar os seus pontos para fazer reservas de cruzeiro, que é o timeshare da Disney, né? Mas quem tem em relação a ingressos, quem tem ingresso, não tem desconto no cruzeiro, não. E aí nos Estados Unidos tem o tal do desconto militar. Esse desconto teria no cruzeiro? Tem desconto para militar, tem desconto para morador da Flórida, às vezes tem tarifa de desconto para morador do Canadá. Depende da época, não é sempre, e não são todos os roteiros, então a Disney vai soltando. Vamos supor, hoje a gente está em junho, os cruzeiros não estão saindo, né? Tá tudo cancelado, mas vamos pensar, se fosse um ano normal, hoje em junho a gente teria agenda até mais ou menos esses descontos, até início de agosto. Então, são cruzeiros próximos, assim. Então, se você quer usar o seu desconto de morador da Flórida ou de militar, são cruzeiros, assim, que você reservou hoje, já é para o mês que vem. Se você quer usar esse desconto. Você não pode programar tanto, com tanta antecedência, né? Exatamente, é diferente. E é isso que você também falou, é uma coisa muito legal de se falar, que às vezes as pessoas falam assim, realmente é um valor muito alto, né? Mas hoje a gente tem agenda aberta até setembro do ano que vem, né? Até setembro de 2021. Então, dependendo da quantidade de noites que você tem do seu cruzeiro, se são cruzeiros de até 5 noites, você tem até 90 dias antes para pagar. Cruzeiros acima de 5 noites, 120 dias antes. Então, se você reserva hoje um cruzeiro lá para setembro do ano que vem, vamos supor, de 4 noites, você tem até junho, né? 90 dias antes para quitar ele. Então, a gente está falando de um ano, né? Para você ir pagando esse cruzeiro aos poucos. Logo, logo, a Disney também deve abrir
o restante do ano que vem, né? Que é o finalzinho, outubro, aí, novembro e dezembro. Então, se você reserva um cruzeiro para o seu Natal do ano que vem, se for um cruzeiro de 4 noites, se você reserva ele para dezembro do ano que vem, você tem até mais ou menos setembro do ano que vem para pagar. Então, a gente também já está falando mais de um ano. E aí, você não são parcelas fixas, você pode ir pagando um pouco por mês, se você quiser, ou se você que mora aí no Brasil falar, esse mês o dólar está muito alto, não quero pagar. Não precisa pagar. O mês que vem o dólar baixou, eu quero pagar um pouco mais. É só passar o cartão de crédito e a gente faz o pagamento. Peraí, vamos entender esse rolê. Se quiser comprar, eu não preciso pagar no cartão de crédito o valor total? Eu vou lá todos os meses e vou pagando um pouquinho? Exatamente. Então, é assim, na hora que você faz a reserva do seu cruzeiro, é 20% do valor de entrada. Você paga a entrada, só isso vai ser acreditado no seu cartão. Você não vai ter aquilo que aí no Brasil acontece, né? De bloquear o valor inteiro da viagem. Não. Então, vamos supor que 20% é $1.000, tá? Vamos supor. É o valor do seu depósito, da sua entrada. Você vai passar $1.000. O restante, você vai ter uma data final lá na sua reserva para pagar. Vamos supor, daqui um ano exatamente, dia 8 de junho de 2021. E aí, você pagou hoje esses 20%, você tem um ano para pagar, fazer o seu pagamento final. Daqui até lá, você vai fazer como você quiser. Eu tenho clientes e eu mesma já deixei o cruzeiro para pagar no último dia. Chego lá, dia 7 de junho, nunca deixo para o último dia, eu sempre pago um dia antes. Chego lá no dia 7 de junho do ano que vem e quito ele. Aí, no meu cartão de crédito. Se não, se você fala assim, não, eu tenho aí 12 meses pela frente, 11 meses pela frente, qual que é o meu saldo devedor? É X, dá tantos por mês. Então, tem gente que gosta que todo mês vai lá e passa $200 no todo dia 5. Aí a gente vai lá, né, eu e a Érica, junto do sistema da Disney, a gente paga todo dia 5 para aquele cliente. Então, é um plano de pagamento bem flexível. Você pode ir pagando por mês. Se você não quiser, esse mês foi o que eu falei, o dólar subiu, eu não quero pagar, suspende o pagamento desse mês, deixa para o mês que vem. Então, você faz como você quiser o seu planejamento. Ele estando pago na data final, na data lá que está lá na sua reserva, perfeito. Então, você faz a sua reserva, 20%, e aí você tem os seus meses aí pela frente para pagar até a sua data final. Você não precisa pagar à vista. Bom, precisa pagar à vista se você fechou ele dentro desse período final, né? Então, se é um cruzeiro, como eu estou dando exemplo aí, de 4 noites, se você fechou ele nos últimos 90 dias, né, que já se passou a data final, aí você tem que fazer o pagamento à vista. Mas se não, se você planeja ele com antecedência, você pode ir pagando por mês. Continuando no tema pagamento, porque eu acho que é um tema assim, muito relevante para muita gente, Sim. Tem uma diferença de preço para criança e para adulto ou criança paga igual adulto? Não, tem diferença de preço, sim. Tem diferença de criança paga mais barato que adulto. Então, por exemplo, vou dar um exemplo da minha cabine, né? Que sou eu, meu marido e 2 crianças, uma de 5 e uma de 2 anos. A de 5 paga um valor, a de 2 paga outro, porque existe uma diferença depois dos 3 anos. E eu e meu marido, a gente paga praticamente o mesmo preço. Então, os 2 adultos da cabine vão sempre pagar o mesmo preço, praticamente, e as crianças vão pagando valores menores. Aí vai dependendo da idade, né? Vai crescendo e o valor também vai aumentando. A partir de qual idade que paga o valor cheio? A partir de 17, que é o limite que a gente era criança, a partir de 17 anos. Mas aí chegamos numa idade, depois dos 7 até os 12, o valor é muito próximo, e aí os 17 já é o limite, que é o que a Disney considera criança, né? 17 anos. Deixa os adolescentes do Brasil saber que você está chamando eles de criança. Eles consideram criança. Aí depois dos 17 vira adulto, aí eles já consideram como adulto, mas até os 17 ainda é criança. Só pra gente ter uma noção, assim, eu sei que depende muito da época do navio, da quantidade de noites, da cabine, se é superior, inferior. Aprendi tudo com a Queca. Cabine Isso mesmo. No meio, no canto, da beirada, vai pra janela, Uhum. tem janela. Tô PhD nesse assunto. Eu sei que varia. Mas só pra gente ter uma noção, uma leve noção de preço, quanto que custaria um cruzeiro da Disney, vamos supor, 2 adultos e uma criança? Então vamos falar assim, 2 adultos, uma criança, vamos usar esse cruzeiro de 4 noites aí que eu estou usando como exemplo, saindo da Flórida, numa época que não é alta temporada, 2 adultos e uma criança de 5 anos, mais ou menos, numa cabine com janela,
tá? Não uma cabine nem muito acima, nem uma cabine média com janela, eu vou falar aí na faixa de uns entre 3.500 a $4.000. $1.000 por cabeça. $1.000 por cabeça para 4 noites. Você pode considerar mais ou menos, eu tô falando aqui, mas tudo pode mudar amanhã se a Disney aumentar preço e as coisas podem mudar. Mas hoje a gente pode falar por cabeça na faixa de uns 200 a $250 por cabeça por noite, mais ou menos, tá? É mais ou menos essa conta. E aí, mas aí isso com a sua hospedagem inclusa, com a alimentação inclusa, né? Enfim, se você quiser chegar ali e falar assim, não, eu não vou comer no restaurante de adulto, eu não vou pagar mais, tudo, você não, entendeu? Você vai se alimentar, você tem a sua hospedagem, tá tudo incluso nesse valor. A última pergunta que eu acho que é muito importante. Qual que é a melhor época para fazer cruzeiros da Disney? Ou cruzeiros, né, em geral? Porque a gente sempre fala assim, ir da baixa temporada, ir não sei e tal, mas entre a baixa temporada há ainda um período mais do que ideal? Então, eu gosto muito do mês de abril até o meio de maio. Ele não é considerado alta temporada, mas também não é a baixa temporada, né? Você consegue valores legais, mas não são os valores mais baratos do ano. Mas são valores muito bons e é uma época, principalmente se você vai sair ali da Flórida, é uma época muito boa em termos de clima. Porque já esquentou, a água do mar também está mais quente, não é temporada de furacão, porque tudo isso você precisa considerar na hora que você vai fazer um cruzeiro, né? Então, eu acho que é uma época muito gostosa. Eu gosto também de setembro, outubro, mas aí você pega a temporada de cruzeiro. Então, se você vai viajar nessa época, já faz a sua reserva sabendo que você pode ter o seu navio, o seu roteiro ou cancelado ou desviado de rota. Às vezes você está planejando ir para um lugar, ele vai ter que desviar e ir para outro para não dar de cara com o furacão. Mas eu gosto muito dessas duas épocas. Eu acho que são épocas bem legais, de clima muito bom, o mar tá gostoso. E o navio não vai estar insuportavelmente cheio, né? Não, porque como não é alta temporada, apesar de que os navios da Disney, eles saem praticamente todos com lotação máxima. Praticamente, assim, é muito difícil falar assim, nossa, eu fui num cruzeiro da Disney e ele tava tranquilo. Eles saem praticamente com 100% de ocupação, mas é engraçado porque você não sente que tem todo aquele monte de gente dentro do navio, sabe? É tão espaçoso, Eles fazem de uma maneira tão fácil que você não percebe que tem tanta gente. Última pergunta, agora... Diga. Agora que eu pensei o seguinte, se esse cruzeiro sai dos Estados Unidos, e a gente sabe que inglês é a língua universal, a gente está pensando no inglês do navio. Se a pessoa sair do Brasil querendo ir para um navio, só que não fala nada de inglês, vai ter algum tipo de tradutor? Tem aplicativo em português? Tem toda essa facilidade para comunicação? Olha, a gente já teve muitos clientes que fizeram cruzeiro Disney que não falam nada de inglês. E deu tudo muito certo. Para começar, que as pessoas que estão lá no navio, né, os tripulantes, eles são do mundo inteiro. Você vai encontrar gente do mundo inteiro. Então, você vai ter sempre alguém que fala português ali dentro do navio, que trabalha ali na Disney Cruise Line para te ajudar. Então, ou dentro do guest service, se você tiver algum problema, e se a pessoa não fala português, ele vai arrumar um jeito de te ajudar, de achar alguém que fale português ou que fale espanhol, que possa te entender e possa te ajudar. O que a gente faz para os clientes? A gente sempre pede um garçom que fale português para as famílias que vêm do Brasil. Não é garantido, a gente pode pedir na hora da reserva, não é garantido que a Disney vai conseguir te colocar na mesa desse garçom, né? Ela não garante 100% que vai dar certo, mas eles fazem ao máximo, fazem de tudo para conseguir atender os requerimentos dos clientes. Então, a gente pode colocar na sua reserva que para você ter um garçom que fale português, e a gente pede um menu em português também. Então, você vai ter o seu menu em inglês e se você puxar e virar ele de costas, vai ter em português. Então, você vai ter a descrição de todos os pratos em português, o que ajuda muito na hora de decidir, né? Às vezes a pessoa fala, ai meu Deus, o que tem nessa comida? Eu não tô entendendo. Então, alto mar não tem o Google Tradutor lá para te ajudar, mas
Mas aí a gente pede o menu em português, que também ajuda. E sempre tem cast member. Às vezes tem tripulante brasileiro no Kids Club, o que é muito legal também, porque muitas famílias perguntam, mas os meus filhos não falam inglês. Será que eles vão se dar bem dentro do Kids Club, né? Porque os monitores falam inglês, tudo. E a maioria se dá super bem. Então dá super certo, sim. Se você não fala inglês, não tem problema, que dá para fazer cruzeiro Disney. Uma coisa que eu aprendi fazendo essas entrevistas, eu já entrevistei várias pessoas falando sobre viajar com filhos. Uma coisa que eu aprendi é que criança fala uma língua universal, que ninguém Exatamente. entende, mas assim, um não entende o outro, mas os dois brincam, vai se divertir, daí Exatamente. falar a mesma língua, né? É isso mesmo. Eles se viram e estão ali brincando. Eles até esquecem, na verdade, e às vezes saem falando coisas que aprenderam em outro idioma. Isso também que é muito legal, porque estão ali com o amiguinho e aprendem alguma coisa, saem todos felizes. Eu aprendi a falar isso em tal língua. É uma experiência muito legal, né? Porque eles estão ali no meio de crianças do mundo inteiro. Então é uma experiência muito legal para a criança também. Adorei os papos. Agora estou super entendida de cruzeiro. Tá vendo? E tem muita coisa ainda, se as pessoas quiserem saber mais sobre Cruzeiro Disney. Nossa tem senhora, eu tô achando que a gente pode falar. Eu tô super entendida de ter mais coisa, retiro que eu Tem disse. muito mais coisa. Tem cruzeiro temático, olha aqui, Star Wars Day at Sea, que é um dia inteiro dedicado a Star Wars. Então, fãs de Star Wars. Vamos fazer o seguinte. Se as pessoas comentarem aqui embaixo, querendo saber sobre o cruzeiro Star Wars, a gente volta aqui para falar só sobre os cruzeiros temáticos. A gente tem que pensar só sobre desafios com a galera. Vamos lá. Tem cruzeiro Star Wars, tem cruzeiro temático Marvel, aí tem cruzeiro de Halloween, tem cruzeiro de Natal, enfim, tem um monte de cruzeiro temático. É bem legal, tem bastante coisa que dá para falar ainda. Então aguarde, haverá mais, Camila. E o cruzeiro legal por aqui. Gostei. Espero que vocês tenham gostado. Camila, muitíssimo obrigado. Falei de novo seus eu que agradeço. Entre em contato com a gente, chama a gente aí para conversar. Vamos falar sobre cruzeiro, vamos começar a planejar aí essa viagem dos sonhos. Se você ainda não é inscrito do canal, se inscreve. Aqui embaixo eu vou deixar os vídeos que eu tô fazendo, tanto da playlist Papo Viagem, quanto da playlist Histórias de Viajante. Eu espero que vocês gostem. Siga a gente nas redes sociais. Te vejo na próxima. Beijo. Tchau, tchau.